Quero cumprimentar a todos que estão assistindo a aula. Meu nome é Keniel Santana Rossi, sou residente em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas de Goiás e hoje ficou sobre a minha responsabilidade discutir o tema da anatomia pélvica. Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar o roteiro da minha aula. A gente vai começar falando da parte óssea. Na sequência, vamos falar sobre os ligamentos, forames, musculatura, vascularização, inervação e vísceras pélvicas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a pelve é um local anatômico em que se encontram três sistemas. Tanto o sistema reprodutor, representado pelo ovário, pelas tubas, pelo útero e pela vagina, e também pelo sistema digestório, na sua porção distal, representada pelo reto e o ânus, e o sistema urinário, que vai ser representado principalmente pelo ureter, pela bexiga e pela uretra. Temos que entender também que a disfunção de algum desses órgãos pode levar ao comprometimento da hemostasia de outro, visto que há uma relação tanto funcional como anatômica desses sistemas. Então, iniciando pela parte óssea, a gente tem que entender que a composição da pelve ela é feita tanto pelo sacro e o cóccix e pelos ossos do quadril. O sacro e o cóccix ele é uma extensão da coluna vertebral. O sacro composto por 5 vértebras e o cóccix composto por 4 vértebras. O osso do quadril, também dito como osso ilíaco, ele é dividido em 3 partes, que é o ilho, o isquio e o pubis. Lembrando que a pelve ela é dividida em pelve maior e pelve menor, que é dita também como pelve obstétrica. Essa divisão ela é feita através de uma linha que vai do promontório à sínfise púbica, que é dita como linha inominada, que a gente consegue ver aqui na figura à esquerda com a seta vermelha, que é dito linha inominada, então vai fazer essa divisão em pelve maior e pelve menor. Agora, detalhando as partes ósseas da pelve, a gente vai começar pelo sacro e pelo cóccix. Lembrando que esses dois ossos eles se articulam através de uma articulação fibrocartilaginosa, tipo sínfise. E agora a gente vai abordar alguns pontos anatômicos de maior importância. No sacro, a gente tem um promontório, que é a região da face anterior de maior proeminência. Ele é importante tanto para a cirurgia laparoscópica, ele é um ponto de inserção do laparoscópico, e também é importante na cirurgia de sacrocolpexia, que é utilizada para correção das distopias da parede anterior. Além disso, a gente tem os forames sacrais anteriores e posteriores, que é importante para a passagem dos nervos sacrais, e a gente tem o hiato sacral na porção posterior, na qual a gente tem um canal sacral importante para anestesia caudal. No osso do quadril, iniciando pela parte do ilho, a gente tem a crista ilíaca, que é importante para a fixação da musculatura abdominal. Também temos a espinha ilíaca antero-superior, que é importante tanto para a inserção do ligamento inguinal, como também ela é uma referência para a entrada do laparoscópico nas cirurgias por vídeo. Além disso, a gente tem a espinha ilíaca posterior superior, que é importante para a fixação dos ligamentos sacrotuberosos e sacro-ilíaco posterior. Aqui na figura a gente consegue ver a espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca posterior superior. Da parte do isquio, os pontos de referência anatômica de maior importância, a gente tem a espinha isquiática, que a gente consegue ver aqui na figura, sendo importante tanto para a realização do bloqueio do nervo pudendo, visto que o nervo pudendo passa atrás dessa região, e também tem uma importância obstétrica, visto que a espinha isquiática ela é a referência dos planos de Deli, sendo que a espinha isquiática é o plano 0. Então, esse plano é importante para a gente acompanhar a descida fetal da apresentação. E, além disso, a espinha isquiática é ponto de fixação tanto para os ligamentos sacro-espinhoso, como também o arco tendíneo, que a gente vai ver mais na frente a sua importância.
Além disso, a gente tem a tuberosidade isquiática, que a gente consegue ver aqui na figura. Ela é importante principalmente quando a pessoa está em posição sentada, uma vez que ela é um ponto de sustentação do peso do corpo, e também na parte cirúrgica é importante, visto que é um ponto de referência na passagem das telas para correção dos defeitos anterior da vagina. Continuando sobre o osso do quadril, a gente vai falar agora da parte púbica, iniciando pela sínfise púbica, que é uma articulação fibrocartilaginosa que confere tanto resistência quanto flexibilidade à pelve. A gente também tem o ramo superior do osso púbico, que a gente consegue ver na região de vermelho, apontada pela seta, e a gente tem o ramo inferior da pubis. Esses ramos superiores e superior e inferior da pubis vai se comunicar com o ramo do isquio, formando o forame obturado. Lembrando que esse forame obturado ele é importante para a passagem do sling transobturatório, que é feito na cirurgia de correção da incontinência urinária de esforço. Além disso, a gente tem o tubérculo púbico, que é importante para a fixação do ligamento inguinal e também para a fixação dos músculos reto, abdominal e piramidal. A gente consegue ver aqui na figura também a região do tubérculo púbico. Em relação às articulações ósseas, na pelve a gente tem dois tipos de articulação. A primeira dela é a articulação tipo sínfise, que é uma articulação cartilaginosa, representada pela comunicação entre o sacro e o cóccix, que vai ser a articulação sacrococcígea, e também a comunicação entre os dois corpos púbicos, que vai ser a sínfise púbica. Lembrando que durante o processo de parto, essa articulação fibrocartilaginosa ela vai receber a ação do hormônio relaxina para que essa articulação se torne mais maleável e favoreça o processo do trabalho de parto normal. Além disso, a gente tem a articulação do tipo sinovial, que ocorre entre o sacro e a parte ilíaca do osso ilíaco, que é a articulação sacro-ilíaca. Lembrando que essa articulação ela vai ser sustentada por uma rede de ligamentos. Então, ao redor existem vários ligamentos que vai conceder sustentação para essa articulação. Agora, falando um pouquinho sobre os ligamentos. Como a gente sabe, existem vários ligamentos na pelve, porém existem alguns de maior importância para a cirurgia ginecológica. Inicialmente a gente vai falar sobre o ligamento inguinal, que a gente consegue ver aqui marcado de vermelho, apontado pela seta. Ele sai da tuberosidade púbica e se insere na espinha ilíaca anterior-superior. Lembrando que esse ponto é importante para as cirurgias de correção das hérnias inguinais. Além disso, a gente tem o ligamento de Cooper, também dito de ligamento pectíneo. Ele ocorre na região da linha pectínea e ele é importante principalmente nas cirurgias de correção da insuficiência, da incontinência urinária de esforço. Além disso, a gente tem o ligamento sacro-espinhoso. Ele vai sair da região lateral do sacro e vai terminar na região da espinha isquiática. Ele é importante também no processo de correção de defeito da parede vaginal anterior. E também temos o ligamento sacro-tuberoso, que também vai sair da parede lateral do sacro e vai terminar na região da região do tuber isquiático. Lembrando que entre o ligamento sacro-espinhoso e o ligamento sacro-tuberoso vai ter a passagem do nervo pudendo. Outros pontos de importância que a gente vai ver mais na frente, a gente tem o forame isquiático maior, que ele vai ser determinado pela incisura isquiática maior e também pelo ligamento sacro-espinhoso. A gente vai ver mais na frente quais são as estruturas que passam pelo forame isquiático maior, e a gente também tem o forame isquiático menor, que é determinado pela incisura isquiática e pelos ligamentos sacro-espinhoso e sacro-tuberoso. Mas na frente a gente também vai ver a importância desse forame em si. Iniciando agora, falando dos forames propriamente dito, a gente vai começar pelo forame isquiático.
no qual passa uma série de estruturas importantes. A primeira delas, a gente tem o músculo piriforme, a gente consegue ver aqui na figura a passagem do músculo piriforme. A gente também tem a passagem dos nervos e vasos glúteos, tanto superior quanto inferior. Nessa região também passa o nervo ciático e também passa o nervo cutâneo posterior da coxa, os nervos do obturatório interno e os nervos pudendo internos. Na região do forame isquiático menor, que a gente já havia mostrado na penúltima figura, a gente tem a passagem tanto do tendão, a gente tem a passagem principalmente do tendão do obturador interno, que vai se inserir no trocânter maior do fêmur. E a gente também tem o forame obturador, que vai conduzir principalmente os nervos e vasos obturatórios. A gente já falou da importância da parte da cirurgia ginecológica, que é a passagem do sling transobturatório para a correção da incontinência urinária de esforço. Agora a gente vai falar um pouco sobre a musculatura que compõe a pelve. Lembrando que a musculatura é dividida em parede lateral e musculatura do assoalho pélvico. Na parede lateral a gente tem 3 músculos principalmente, que é o músculo piriforme, o músculo obturador interno e o ilho-psoas. A gente consegue ver na figura, circulado de vermelho, o músculo piriforme na parte lateral e também conseguimos ver o músculo obturador interno, que a gente não consegue ver nessa figura o músculo piriforme, o músculo ilho-psoas, perdão. Agora falando da parte dos diafragmas, a gente tem que o assoalho pélvico é composto tanto do diafragma pélvico como também do diafragma urogenital. No diafragma pélvico, a gente tem como composição o músculo levantador do ânus, que é dividido em pubo coccígeo, pubo retal e ilho coccígeo, e também tem a parte coccígea do diafragma pélvico. Esse diafragma ele tem sua importância tanto na sustentação primária dos órgãos pélvicos, como também auxilia no processo de continência. Então aqui nas figuras a gente consegue ver parte do músculo levantador do ânus, que é a parte pubococcígea do músculo pubococcígeo e do músculo iliococcígeo. E adicionando a esses dois a gente tem um músculo coccígeo que vai formar o diafragma pélvico. Então, para a gente conseguir mostrar o músculo pubo-retal, a gente vê aqui na figura à esquerda o músculo pubo-retal circulado de vermelho. Falando um pouco do diafragma urogenital, ele é composto tanto pelo músculo transverso profundo do períneo, como também o esfíncter da uretra. Então, a gente consegue ver aqui na figura ao lado o diafragma urogenital. E ele é importante porque ele reforça o diafragma pélvico, estando relacionado principalmente à vagina e à uretra, e a sua função também é auxiliar no mecanismo de continência urinária. Falando um pouco sobre a inervação do assoalho pélvico, a gente tem que essa inervação é feita por nervos eferentes somáticos que saem dos níveis de S2 a S5. E essa união ela forma o nervo que é denominado de nervo do músculo levantador do ânus. Lembrando que anteriormente a gente acreditava que o assoalho pélvico tinha uma inervação dual, sendo a superfície perineal inervada pelo nervo pudendo e a face interna dos músculos na cavidade pélvica propriamente teria essa inervação somática. Porém, acredita-se hoje que a inervação ela é feita toda pela eferência somática do nervo do músculo levantador do ânus. Falando agora da vascularização, os órgãos pélvicos eles são nutridos por ramos tanto direto da aorta abdominal, como também por ramos da artéria ilíaca interna, que é a artéria hipogástrica. Lembrando que a artéria ilíaca interna, quando ela entra na cavidade pélvica, ela se divide em ramos. São eles os ramos anterior e posterior. Os ramos anterior e posterior, eles possuem tanto a sua parte parietal, que é responsável principalmente pela inervação da musculatura,
como também parte visceral, que vai ser responsável pela nutrição das vísceras propriamente ditas. Da parte, então a gente consegue ver aqui na tabela abaixo essa divisão, em divisão anterior e posterior. Então, da divisão anterior, da parte parietal, da nutrição parietal, a gente tem as artérias obturatória, pudenda interna e glútea inferior. Vou mostrar na figura adiante essa divisão parietal do ramo anterior. Então a gente consegue ver a artéria aorta, ela se vai dividir em ilíaca comum, ilíaca externa e ilíaca interna. A ilíaca interna ela vai dividir em ramo anterior e ramo posterior. Então a parte parietal do ramo anterior é a artéria obturatória, a artéria glútea inferior e a artéria pudenda interna. Da parte visceral, a gente consegue ver a artéria umbilical, a artéria vesical superior e inferior, a artéria uterina e a artéria retal média. Já dos ramos parietais da parte da divisão posterior, a gente consegue ver a artéria ilho-lombar, a artéria sacral lateral e a artéria glútea superior. Lembrando que o ramo posterior ele não tem a parte visceral. Já dos ramos diretos, a gente tem a artéria ovariana e a artéria retal superior. Então a gente consegue ver na figura a artéria ovariana e a artéria retal superior, que são ramos diretos da aorta. Lembrando que existem anastomoses importantes entre os vasos que nutrem a região pélvica. Então a gente tem anastomose entre a ovariana e a artéria uterina, entre a artéria retal superior e retal média, e entre a sacral mediana e a sacral lateral, e entre a lombar e a artéria ilho-lombar. Terminando a vascularização, a gente vai passar para a parte da inervação. A inervação pélvica ela é feita pelo sistema nervoso autonômico. A gente tem dois plexos iniciais de maior importância, que é o plexo hipogástrico superior, que é dito como o plexo pré-sacral, e o plexo hipogástrico inferior, que é dito como o pélvico. O plexo hipogástrico superior, ele tem a parte de inervação simpática e também a parte sensitiva. Lembrando que o plexo hipogástrico, ele é uma continuação do plexo aórtico. O plexo hipogástrico, na porção distal, ele vai se dividir entre nervo hipogástrico direito e esquerdo. Quando ele sofre essa divisão, ele recebe fibras sacrais de S2 a S4, sendo que nessas fibras sacrais a gente tem a inervação, a gente tem a parte parasimpática. Então, inicialmente ele continha a inervação simpática e sensitiva, e através das fibras sacrais ele adquire a inervação parasimpática. Na porção distal do nervo hipogástrico, ele vai formar o plexo hipogástrico inferior, quando ele adquire pelos nervos sacrais a inervação parasimpática. O plexo hipogástrico inferior, ele vai se dividir em plexo vesical, que vai ser responsável pela inervação da bexiga e da uretra. Também vai se formar o plexo retal médio, que também é dito de hemorroidário, que vai ser importante para a inervação do reto. E vai formar o plexo útero-genital, que vai ser responsável pela inervação do útero, vagina, clítoris e os bulbos vestibulares. Agora a gente vai falar da parte linfática da pelve. Lembrando que os linfonodos pélvicos normalmente eles se arranjam seguindo o curso dos grandes vasos pélvicos. Porém, essas localizações nem sempre são exatas, podem existir variações. Porém, existem localizações linfonodais que são relativamente constantes. São elas o linfonodo obturatório, no forame obturador,
Existe também o linfonodo na junção das veias ilíacas internas e externas. Temos o linfonodo ureteral e o linfonodo de Cloquet, que está na região profunda do canal femoral, que também é dito de linfonodo de Rosenmiller. Então, de uma forma simplificada, a gente vai trazer qual é a drenagem de cada parte das vísceras pélvicas. Lembrando que a vulva e a vagina, que a gente consegue ver aqui na região mais abaixo da figura, ela vai drenar principalmente para os linfonodos inguinais superficiais e profundos, que a gente consegue ver aqui na figura ao lado. Já a cérvice, a vagina superior e o corpo uterino inferior, ele vai drenar para várias regiões. Lateralmente, ele vai drenar para os linfonodos parametriais, para o linfonodo obturatório e limpos internos e externos. Então a gente consegue ver aqui a figura ao lado o linfonodo obturatório, os linfonodos ilíacos externos e internos, e a gente também consegue ver a parte dos linfonodos parametriais mais embaixo. Já o corpo uterino superior, o ovário e as tubas uterinas, eles já vão drenar para os linfonodos paraórticos, que a gente consegue ver aqui na figura, na parte mais acima. Agora a gente vai falar de forma simplificada sobre os órgãos que estão dentro da pelve. Lembrando que a gente vai ter aulas específicas sobre cada um deles e as doenças específicas que acometem cada um desses órgãos. Então, iniciando pelo útero, o útero ele é um órgão fibromuscular oco, ele é situado entre a bexiga e o reto, e a mulher, na fase reprodutiva, na menacme, normalmente ele tem um comprimento de 7 centímetros e uma largura de 5 centímetros. Ele é dividido em corpo, na região muscular, e em istmo, que é a transição entre o corpo e o colo do útero, e a região do fundo. Em relação às camadas que compõem o útero, a gente tem o endométrio, que é a camada interna, composta principalmente pelo epitélio colunar, o miométrio, que é a região medial, que é composto pela musculatura, e na parte externa a gente tem a serosa. Lembrando que existem algumas regiões que a serosa não recobre. São elas a porção anterior do colo do útero, que é coberto pela bexiga, e as porções laterais, que são recobertas pelo ligamento largo. Já o suprimento sanguíneo, a gente tem a artéria uterina, o principal ramo que nutre o útero, mas também parte da artéria ovariana, principalmente através das anastomoses que existem, também faz parte do suprimento sanguíneo do útero. A inervação é pelo plexo útero-vaginal. Lembrando que a sustentação do útero ela é feita tanto pela musculatura do assoalho pélvico, representado principalmente pelo músculo levantador do ânus, tanto como pelos ligamentos, principalmente pelo paramétrio, através do ligamento transverso do colo e o ligamento útero-sacro. Lembrando que o paramétrio ele também pode ser dito de ligamento cardinal ou de McEnroe. A gente consegue ver aqui na figura o ligamento transverso do colo, que é o ligamento cardinal ou de McEnroe, e a gente consegue ver aqui o ligamento útero-sacral. Então aqui a gente tem uma figura que mostra essa anatomia mais detalhada do útero. Então a gente consegue ver em vermelho as partes anatômicas do útero, representado pelo fundo do útero, pelo istmo e pela porção do colo. Lembrando que o colo é dividido tanto em região supravaginal como pela porção vaginal do colo. Já a divisão entre as partes de interno para externo do útero, a gente tem o endométrio, que é a parte mais interna, temos o miométrio,
e a serosa. Dos ligamentos que são responsáveis pela sustentação, a gente tem aqui o ligamento útero-sacral. Além disso, a gente tem o ligamento redondo, que ele é composto pela musculatura lisa do útero. Ele vai para a região inguinal e termina no subcutâneo da região vulvar. E além disso, a gente tem o ligamento largo, que é formado principalmente de peritônio, pela uma dupla camada de peritônio. Ele não é tão responsável pela sustentação do útero no assoalho pélvico, e ele é importante principalmente para levar a nutrição tanto para a tuba como também para os ovários. Falando um pouco sobre os ovários, normalmente o tamanho normal na mulher na menarque é de 5 por 3 por 3 centímetros. Ele é dividido em região cortical e região medular. Lembrando que a sustentação do ovário ele é feito principalmente pelo ligamento infundíbulo pélvico ou ligamento suspensor do ovário, e a comunicação entre o ovário e o útero é feito pelo ligamento útero-ovário. O suprimento sanguíneo é feito principalmente pela artéria ovariana, lembrando que é um ramo direto da aorta, e a sua inervação é feita principalmente pelo plexo útero-vaginal e plexo ovariano. Lembrando que a drenagem venosa do ovário ele é diferente entre o ovário direito e o ovário esquerdo. O ovário direito ele vai drenar direto para a veia cava inferior, e já o ovário esquerdo ele drena inicialmente para a veia renal esquerda. Falando um pouco sobre as tubas uterinas, elas são estruturas ocas e impar, que tem uma medida em média de 7 a 12 centímetros de comprimento. Ela é recoberta na parte interna por um epitélio colunar ciliado, e ela tem uma dupla camada muscular, uma camada circular interna e longitudinal externa. E as funções principalmente é a coleta dos óvulos e o transporte e a nutrição do óvulo fertilizado. Lembrando que ela é dividida em 4 partes: a parte intersticial, que é a parte interna ao útero, a parte isquímica, a parte ampolar e a parte fimbriada. Lembrando que a nutrição é feita pela artéria ovariana e pelo mesosalpinge. A artéria ovariana e o mesosalpinge. Então agora falando um pouco sobre a vagina, ela é um tubo fibromuscular oco que se encontra entre o vestíbulo vulvar e entre o útero. Ela possui 3 camadas. A parte mais interna é um epitélio escamoso não queratinizado, tem a parte muscular e a parte adventícia. As medidas da vagina, na parte posterior é em média de 9 centímetros e na parte anterior de 7 centímetros. Lembrando que a parte anterior ela costuma ser menor devido à inclinação do colo uterino para a região anterior. Nós temos 2 redundâncias que a gente consegue ver aqui nessa figura, que é o fórnice vaginal anterior e o fórnice vaginal anterior e o fórnice vaginal posterior. Lembrando que o fórnice vaginal posterior ele tem uma íntima correlação com a cavidade peritoneal. A gente tem, separando a vagina da cavidade peritoneal, a parede vaginal, e temos o peritônio. E essa correlação próxima entre o fórnice vaginal posterior e a cavidade peritoneal é importante, e era mais importante no passado, quando a gente não tinha acesso tão fácil ao ultrassom, para fazer o diagnóstico de condições pélvicas, como sangramento pélvico e também as condições da doença inflamatória pélvica, em que se encontra uma grande quantidade de pus. Era feita uma punção, que é a cudocentese, que fazia o diagnóstico desses líquidos pélvicos. Lembrando que o suprimento da vagina é feito principalmente pela artéria vaginal e ramos derivados da artéria uterina, retal média e pudenda. A inervação da parte superior da vagina é feita pelo plexo útero-vaginal e na sua porção distal pelo nervo pudendo.
A parte de sustentação da vagina, a gente consegue dividir em níveis. E esses níveis são denominados de níveis de Delancey. O primeiro nível, que é a sustentação da vagina superior, ela é feita por uma continuação do paramétrio, que é dito paracolpo. E esse paracolpo é dito como eixo suspensório. A gente consegue ver aqui na figura ao lado esse paramétrio que vai se estender à porção inferior, formando o paracolpo, que vai ser responsável pela sustentação da vagina na sua porção superior. Lembrando que a lesão dessa estrutura de sustentação, a gente vai ter como doença o prolapso tanto uterino ou prolapso de cúpula para as mulheres que já são esterectomizadas. Já o nível 2 de Delancey, que é responsável pela sustentação da região médio-vaginal, ele é dito como eixo de fixação. E ele é composto principalmente pela face endopélvica, que é um tecido conectivo visceral. Essa face endopélvica, ela vai se comunicar lateralmente ao arco tendíneo, que se estende da sínfise púbica à espinha isquiática, e anteriormente vai se comunicar com o músculo elevador do ânus. A gente consegue ver aqui na figura a fáscia pélvica se comunicando com o arco tendíneo e com o músculo levantador, com o músculo elevador do ânus. Lembrando que essa comunicação da face endopélvica com o arco tendíneo com o músculo levantador do ânus vai ser responsável pela formação dos sulcos, tanto o sulco anterior como o sulco lateral da vagina. A lesão desse nível vai ser responsável tanto pelos prolapsos de parede anterior e posterior, também pode estar relacionado com o mecanismo de incontinência urinária de esforço. O último nível de Delancey, que é responsável pela sustentação vaginal distal, é dito como eixo de função e vai ser formado principalmente pelas fixações diretas às estruturas circundantes, as estruturas adjacentes. Então, o anterior vai estar relacionado com a ureta, a parte lateral com o músculo pubovaginal e a parte posterior com o corpo perineal. A lesão desse nível vai ser responsável tanto pelas retocélices distais como pelas descências perineais. Falando um pouco do sistema urinário, a gente vai começar falando dos ureteres, que são estruturas que comunicam o rim à bexiga. Normalmente ele tem um tamanho médio de 25 centímetros e é uma estrutura retroperitoneal. Na metade inferior, quando ele vai entrar na cavidade pélvica, essa região normalmente é a região de bifurcação dos vasos ilíacos. O suprimento sanguíneo ele é variável, tanto ocorre pelas artérias renais, como também pelas artérias ilíacas comuns, pela ilíaca interna, pela uterina e pela artéria vesical. A inervação é feita pelos plexos ovarianos e vesicais. A gente consegue ver aqui o trajeto descendente do ureter entrando na cavidade pélvica no nível de bifurcação das artérias e dos vasos ilíacos. Já falando de forma breve, a bexiga ela se localiza atrás do pubis e da parede abdominal inferior e antes da cervice e também da porção superior da vagina e parte do ligamento cardinal. Já localiza lateral e cercado pelo diafragma pélvico. A capacidade da bexiga funcionando de forma normal é em média de 300 ml e ela tem uma divisão anatômica entre base, que é o trígono vesical, e a cúpula. O trígono vesical ele vai ser inervado de forma simpática, adrenérgica, onde que existem os receptores alfa-adrenérgicos, e vai ser relacionada principalmente ao processo de armazenamento
E já a cúpula ele vai ter uma inervação parasimpático que vai ser relacionado à micção. A inervação é feita pelo plexo vesical e pelo plexo útero-vaginal. O suprimento sanguíneo é feito tanto pelas artérias vesicais superiores, média e inferior, e também contribui os vasos uterinos e vaginais. Falando um pouco sobre a uretra, na mulher ela tem em média um comprimento de 3 a 4 centímetros. Ela é na sua parte interna recoberta pelo um epitélio escamoso, que vai ser responsivo ao estrogênio. E de estruturas anatômicas importantes, na região submucosa, a gente tem as glândulas parauretrais, que são as glândulas de Skinner. A sua infecção crônica pode estar relacionada aos divertículos suburetral. O terço distal da uretra vai ser recoberto pelo diafragma urogenital, que vai ser composto por fibras musculares estriadas, que tem um controle voluntário. O suprimento sanguíneo vai ser feito principalmente pelas artérias vesicais, vaginais e pudenda interna. A inervação é feita pelo plexo vesical e também pelo nervo pudendo. Falando sobre a região vulvar propriamente dita, a gente tem a sua divisão anatômica. Anteriormente a gente tem o pubis, a gente tem o clítoris, passando pelos grandes e pequenos lábios, a gente tem o ósteo vaginal, o ósteo da uretra, e temos também o orifício das glândulas vestibular maior, que é a glândula de Bartholin. Lembrando que as glândulas de Bartholin são glândulas homólogas às glândulas bulbouretrais masculinas, que são as glândulas de Cooper. Normalmente essas glândulas secretam o muco por estímulo de excitação sexual, e a obstrução delas por material proteináceo ou por infecção podem levar aos cistos e abscessos, que é dito como bartolinite. Também temos na região da vulva, na parte subcutânea, a camada adiposa superficial, que é correspondente à face de Camper, e a parte profunda, que é a face de Cullis, que é contínua à face de Scarpa. A importância clínica da face de Cullis é que, quando ela está bem fixada ao ramo isquiopúbico, ela impede a ascensão tanto de infecção, de líquido e de sangue para o espaço perineal superficial. Então, em relação às referências bibliográficas que foram utilizadas para realização da área, a gente tem o Berak, também temos o William e o Zugai. Agradeço a todos pela atenção.